Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Livro histórico de Lucas, capítulo 17, a partir do verso 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não veio o reino de Deus com visível o quê? Aparência. Nem dirão, ele aqui ou lá está. Porque o reino de Deus está dentro de vós. Então, segundo as palavras do Senhor Jesus, o reino de Deus está dentro de nós. Amém, igreja? Amém. O poder de Deus está em você. Na mente religiosa, o reino de Deus é um lugar, é um templo, é o altar da igreja, é a catedral tal que tem tantas mil pessoas, é o reino de Deus. Mas quando eu leio a Bíblia, o Senhor Jesus diz aqui que não tem nada a ver algo externo com o reino de Deus. Na mente do religioso, reino de Deus também é ruas de ouro. As ruas de ouro é o reino de Deus, meu irmão. Algo que a gente vai tomar posse lá com Jesus no céu paraíso. O reino de Deus, não. O reino de Deus é algo aqui. O poder de Deus em vós. O seu espírito dentro de você. E eu recebo você crescendo no reino de Deus. Amém. Diga para esse irmão, eu declaro você crescendo no reino de Deus. Porque o reino de Deus que nós possuímos, que é o poder de Deus em nós, ele precisa ser ativado. Ele precisa estar sendo ativado. Porque quando ele é ativado, um monte de coisas começam a mudar no coração da gente. Uma porção de coisas começa a mudar no teu coração quando o reino de Deus é ativado. E ele só é ativado por uma palavra espiritual, a palavra da graça de Deus. É a única palavra que ativa o reino de Deus. E através desse reino ativado, muita coisa começa a mudar por dentro, no seu coração, na sua vida. As más coisas se dissipam. A arrogância, o pensamento que não perdoa, que insiste em ficar em seu coração. E é muito ruim quando um pensamento de mágoa insiste em ficar em nosso coração. É muito ruim você dormir com mágoa. É muito ruim você dormir com a mágoa no coração. Porque no dia seguinte, a mágoa vai estar viva aí em você. E só o reino de Deus dissipa isso. Só Ele tira a palavra de ira da nossa boca, do nosso coração. E faz florescer a paz, a alegria, o pensamento de fazer o bem, de ser justo. É só o reino de Deus que nos capacita a ser justo, a confiar em Deus, de acreditar que as coisas vão se acertar, vai dar certo. Só o reino de Deus nos proporciona isso. Em anos antes, sem esse reino ativado, você andava perturbado com muitas coisas. A tua vida hoje está melhor por causa do reino de Deus ativado. Tem sido esse reino, o reino de Deus, a fonte da sua paz. A fonte de você não ter avançado. De você não ter partido para a ignorância. Para o lado da carne. E ter permanecido no Espírito. Graças a Deus. Deus me deu domínio naquele momento. Louvado seja o Senhor.
Porque nós temos uma carne, abençoados, que não é fácil. Ela milita e muito. Por isso que precisamos do alimento hoje e também durante a semana, estar ouvindo o máximo de vezes as mensagens, porque vem pensamento de tristeza, vem pensamento de desânimo, vem pensamento de você largar tudo, parece que você fica aborrecido com tudo, com pessoas, você se sente cansado, mas depois que você se alimenta de Deus, tudo se renova. Você volta a ter amor por aquilo que você estava aborrecido. Você volta a ter prazer por aquilo que você gosta de fazer. E que você estava um pouco assim, sabe? Carne. Por isso que a gente tem que estar se alimentando muito das palavras do reino de Deus. Amém. Porque senão essa carne toma de conta do nosso coração. E essa não é a vontade de Deus. Vejamos também o que é o reino de Deus na visão, no entendimento do apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, abrindo agora a sua Bíblia em Romanos, capítulo 14, a partir do verso 17. Romanos 14, verso 17. E assim diz o Evangelho, em Romanos capítulo 14, verso 17. Porque o reino de Deus não é comida, vai vendo, hein? Nem bebida, ou seja, algo que você possa tocar, um lugar, um local, uma coisa, um altar, um templo, e etc, etc, etc. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Esse é o reino de Deus. Não é o grande templo tal com tantas mil pessoas. Não é a mais nova catedral que saiu na esquina aqui. Não é o grupo de louvor. É Deus em vós. Amém. O reino inabalável que diz Paulo em Hebreus. Eu e você possuímos. Diga graças a Deus. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.